Olá pessoal, tudo bem com vocês? Lisiane aqui falando. Hoje eu vou trazer um tema muito legal para você, para te facilitar, te auxiliar aí no ano de 2023. Eu tenho certeza que você ainda não fez o seu planejamento. E nesse áudio de hoje eu vou te ensinar a fazer o seu planejamento. Você vai entender como é importante você saber o que você deseja, como começar a fazer um planejamento para que você não deixe mais a vida te levar. Mas antes de nós começarmos o nosso assunto, quero convidar você, se você ainda não é inscrito, se inscrever, compartilhar e deixar seu comentário que eu terei o prazer de responder. Olha só, nosso texto base é Neemias 2, do 4 ao 8. Ele diz assim, eu vou ler para você bem rapidinho, tá? Disse-me ao rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo achar mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quanto durará a sua ausência? Quando voltarás? Aprouver ao rei enviar-me. E marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parecer bem, dê-me cartas para os governantes da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Jerusalém, como também cartas para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei me deu, porque a boa mão de Deus era comigo. Olha só, o que aconteceu nessa história? A cidade de Neemias foi destruída. Então, o que acontece? Neemias ficou sabendo, e aí ele falou assim, não, eu preciso fazer alguma coisa, e aí ele ficou ali com aquela, tenso, ele pediu a Deus, ele orou a Deus, o que ele precisava fazer, tal, o que ele podia fazer a respeito para poder resgatar aquela cidade, para poder cuidar, erguer os muros ali daquela cidade que estava em perigo, né? Então, o que aconteceu? Antes mesmo de Neemias falar com o rei, ele fez um planejamento do que ele precisava, para quê? Para ele poder reerguer os muros. É isso que você precisa focar hoje. Eu não sei o que você precisa reerguer na sua vida. Se é a sua área sentimental, se é a sua área familiar, se é a sua área material. A primeira coisa que você precisa fazer é ver o estado da sua vida. Você precisa analisar como está a sua vida. Foi o que Neemias fez. Neemias primeiro ficou sabendo, né? Ele ficou sabendo o que tinha acontecido, então ele precisou analisar o que ele precisava fazer. Antes mesmo dele pedir a Deus, antes mesmo dele saber ir atrás de alguém para pedir ajuda, primeiramente ele analisou ali o ocorrido, o fato. A partir do momento que ele identificou o que estava acontecendo, Neemias ele traçou um planejamento do que ele ia precisar. É aí que muitas pessoas caem em contradição consigo mesmo, diz que não tem oportunidade. Por quê? Porque a pessoa ela não traça ali quais são os caminhos que ela precisa para ela poder fazer, o que ela vai precisar. Eu vou te dar um exemplo. Se eu preciso fazer um bolo, eu preciso fazer o quê? Antes de começar a fazer o bolo, primeiro veio a ideia, depois eu preciso ver quais são os ingredientes que eu tenho em casa para poder depois começar a fazer o bolo. Na nossa vida é assim, se você tem um desejo de fazer qualquer coisa, primeiro vem a ideia, depois, como que eu vou realizar isso? Lisiane, mas alguns áudios anteriores você disse assim que a gente não precisa preocupar com o processo. Se você não ouviu esse áudio falando a respeito do resultado do processo, é bom você ouvir, tá? Porque eu falo muito sobre isso, sobre o processo e sobre o resultado. Então, o que acontece? Quando a gente se fala do processo, ali dentro do processo são ações que você vai precisar ter. Então, se eu vou fazer um bolo, qual é a ação que eu vou ter que ter?
né, que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar ver se eu tenho esses ingredientes na minha casa. Porque se, vamos supor, se eu não tenho a farinha, eu vou ter que ir buscar essa farinha. Mas se eu não tiver o dinheiro para buscar a farinha, se eu não tiver como ir, vamos supor, eu tenho dinheiro, mas tá chovendo muito, ou é à noite, tá escuro, o mercado está fechado. Então, olha quantas variáveis acontecem até chegar naquilo que você precisa fazer. Neemias, ele identificou o fato que estava acontecendo e aí ele começou a fazer o que? Um planejamento do que ele precisava. Por quê? Porque a partir do momento que você já sabe o que você precisa, o universo ele vai enviar para você. Assim como aconteceu com Neemias. Na primeira oportunidade que apareceu, que o próprio rei chegou para ele e falou: por que você tá assim? Neemias, pá, tá aqui. Eu vou precisar disso. Ele já estava com tudo pensado. Ele já sabia que ele precisava de uma carta para ele passar para outra cidade. Por quê? Porque se ele não fosse com nenhuma carta, como Neemias ele era escravo, né? Escravo do rei, eles poderiam pensar que Neemias estava fugido, né? E eles poderiam prender Neemias. Então Neemias já entendeu que ele precisava de uma carta, planejamento. Depois ele já sabia que ele precisava de quê? Outra carta para poder ter autorização para ele pegar as madeiras, porque ele ia precisar de madeiras para ele poder erguer os portões, erguer lá onde ele vai ficar. Então, ele já tinha pensado, planejamento. Então, ele planejou que ele ia precisar de madeira. E toda outra coisa, o tempo, prazo. Você precisa colocar prazo ali naquilo que você precisa fazer. É 3 meses? É 1 ano? É 6 meses? O rei perguntou para Neemias: Neemias, quanto tempo que você precisa? Neemias já sabia. Neemias falou assim: eu vou precisar aí, de 3 meses. 2 semanas? Não sei. Então, Neemias já tinha tudo planejado. Ele não se preocupou com como, mas houve um planejamento ali. Como eu falei, a questão do processo. O processo, a gente não precisa ficar se questionando como que vai ser, eu não tenho recurso. Você tem que fazer o seu planejamento e deixar com o sobrenatural, vai acontecer. E aí, quando o rei chegou para ele e deu para ele toda aquela autorização, tudo que ele precisava, Neemias fez o quê? Foi colocar tudo que ele tinha planejado em ação. E é isso que nós precisamos fazer para 2023. Então você tem aí esse mês todo, né, de dezembro de 2022, para você começar a perceber, primeiro identificar qual é a área da sua vida que precisa ser modificada, qual é a área da sua vida que precisa ser erguida, qual é a área da sua vida que precisa ser transformada. E depois você vai traçar um planejamento e para você começar já a modificar. Pode ser que quando você começa a escrever, coloque isso no papel, não deixe isso somente a nível mental. Quando você começar a escrever, você vai falar: nossa, isso daqui tá fácil de resolver. Nossa, mas isso aqui tá muito fácil. E aí você vai ter muito mais consciência das ações que você precisa tomar. E o universo vai se encarregar de trazer para você as oportunidades. Porém, por que você não enxerga a oportunidade? Porque você não faz planejamento. Se você não faz planejamento, a oportunidade vai aparecer na tua cara e você não vai conseguir enxergar. Sabe por quê? Porque não houve planejamento. Você não sabe qual é a ação que você precisa tomar para você realizar aquele desejo que você tem. Se eu não sei o que eu quero fazer, eu não vou conseguir enxergar as oportunidades que serão apresentadas. Por quê? Porque as oportunidades estão batendo na nossa porta o tempo inteiro. Nós não percebemos porque nós não temos planejamento, nós não sabemos identificá-la. Nós estamos com o nosso foco em muitas coisas que não era para estar. Então você não vai identificar a oportunidade batendo na sua porta. Se você faz o planejamento, você vai identificar: peraí, isso daqui faz parte do meu propósito. Não, peraí, isso aqui faz parte aqui do que eu preciso. Eu vou aceitar essa oportunidade. Não, eu vou rejeitar essa oportunidade, porque eu rejeitando essa oportunidade, eu vou focar nisso daqui. Então, tudo isso precisa ter clareza, consciência aí na sua vida para 2023, para a vida não levar você, para você falar: mais um ano que se passou e eu não realizei o que eu precisava, ou o ano de 2023 ser uma repetição dos anos anteriores. Você com o mesmo problema, com a mesma queixa e sempre reclamando da mesma situação. Se você quer em 2023 algo diferente, você vai precisar mudar o seu comportamento e ter comportamentos totalmente diferentes.
Gratidão por você estar aqui, espero que você esteja gostando dos áudios. Não esqueça de compartilhar. Se você não me seguiu, me segue para você não perder nenhum conteúdo. E eu te encontro no próximo áudio.